Bom estarmos na casa do Senhor Jesus, bom estarmos nesse lugar. Sempre digo comigo que esse círculo de oração é lugar de bênção, é lugar de resposta, é onde a gente clama e Jesus está pronto a nos ouvir. Sou grata ao Senhor pela oportunidade de estar aqui esta manhã, juntamente com as irmãs. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Arnóbio, irmã Antônia, pela confiabilidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor Jesus. Também louvo a Deus pela vida dos meus dirigentes, irmã Bianca, minha coordenadora, meu pastor Daniel, que Jesus vos abençoe. Também as dirigentes desta congregação, irmã Jeana, irmã Jessina, que Deus assim também vos abençoe. Irmãos, glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ler aqui um texto bastante conhecido, na verdade 2 textos, que foi aonde o Senhor colocou em meu coração. Muitas vezes a gente não entende quando o Senhor coloca uma palavra naquele momento, mas nesta manhã o Senhor já me deu resposta, o Senhor já confirmou a sua palavra. Eu estava ali falando com a Rani, também é um prazer tê-la aqui conosco nesta manhã, que o que ela pregou justamente foi aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Então, eu sempre gosto desse versículo porque ele é certo. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Então, nesta manhã, os céus estão trabalhando ao meu e ao teu favor. Por isso, está tudo conforme a vontade de Deus. É em João 1:43 e depois Êxodo 14:15. São palavras muito conhecidas. Glória a Jesus. E o bom saber que o Senhor, Ele está presente aqui conosco. Também está presente aí no seu lar, com você aqui nos ouvindo e adorando juntamente conosco, nesta manhã de vitória, nesta manhã de bênção. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. Êxodo diz assim. Êxodo 14:15 diz assim. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus. Amados, se fosse me titular um título, quando eu estava meditando nesta palavra, pedindo ao Senhor direção, porque sem Jesus a gente não fazemos nada e sem o Espírito Santo também, o Senhor a ponto que foi falando ao meu coração, Ele disse, eu vos escolhi. Então, quando Deus nos escolhe, Ele nos capacita. João vai relatar um diálogo que começa entre 2 amigos, eu posso afirmar, e em seguida termina com Jesus, porque amam em dizer com convicção que por onde Jesus passava, Ele era visto, deixava a fama porque já percorria. E João vai dizer que Jesus estava indo para a Galileia e achou Filipe pelo caminho e a ordem foi, segue-me. E Filipe, ele era de Betsaída, cidade de André e de Pedro, mais 2 discípulos pelo qual o Senhor já tinha o chamado. E indo ele, seguindo Jesus, ele encontrou um de seus amigos, chamado Natanael, pois só João diz esse nome, mas Natanael nos outros evangelhos, ele é conhecido como Bartolomeu. E Filipe diz para Natanael, em conversa, em diálogo, conversando com ele, disse, olha, aquele que Moisés fala, através da sua lei, está aqui. E Natanael disse, porque já se ouvia se falar de Jesus. E Natanael vai perguntar e diz assim, quando Filipe diz que ele estava ali, aquele, o filho de Nazaré, o filho de José, Jesus de Nazaré, Natanael vai fazer uma pergunta. E essa pergunta muito me intrigou, quando eu estava meditando, porque foi um texto pelo qual o Senhor falava no meu coração há alguns dias. E eu falei um pouco lá em Lourenço. E essa pergunta muito me intrigou, irmã Rani. Que ele vai dizer assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré era uma cidade pequena. Quem sabe Nazaré não tinha nome nem renome.
Mas Filipe não foi questionar, ele disse assim: vem e vê. E quando eu estava meditando, o Senhor falava no meu coração e dizia assim: quantas vezes alguém não chega para nós e dizer assim: o teu sonho, os teus planos é nada, não vai correr atrás deles não, porque eles não podem dar certo. Ou alguém vai dizer: o teu filho está perdido, não vai dar certo você procurar ele, não vai dar certo você lutar por ele. Mas quando eu estava meditando, o Senhor bradou em meu coração: olha, filho, o homem faz planos, mas a última palavra ainda é minha. Então o Senhor bradava e dizia: olha, tem filhos de crentes sim, que pelo qual eu vou fazer dele homens de bem. Sabe por quê, irmãos? Porque tem mães orando, tem pais chorando, tem entregas diante do Senhor. E quando a gente entrega tudo no altar e descansa, o Senhor age. O Senhor, Ele toma a frente e Ele falou que operando Ele ninguém pode impedir. E quando, irmãos, Filipe chama Natanael que ele vai conhecer a Cristo, relata a minha história de que Natanael, ele é fruto da oração de sua mãe. Por quê? Porque quando Jesus nasceu, Herodes já sabia que o Messias tinha nascido. E houve um decreto: mata todas as crianças menores de 2 anos. O contexto fala que aproximadamente Natanael, ele tinha mais ou menos a idade de Jesus. Mas a sua mãe, temendo aquela palavra, ela sai com seu filho em seus braços e o esconde debaixo de uma figueira. Figueira era uma árvore da Palestina muito frondosa, muito bonita. Seus ramos eram enormes, suas folhas eram grandiosas. E ela era figo, um dos frutos daquela época. E ela corre até debaixo dessa figueira como um guarda. Ela estava ali, botou o menino embrulhado em uma folha. Eu fico imaginando, eu comecei a entrar nesse contexto e comecei a pensar como foi que ela poderia ter escondido esse menino dos soldados para que ele não pudesse ser morto. E ali o contexto diz que ela sim, ela escondeu seu filho debaixo da figueira, enrolado nas folhas daquela figueira, e ficou ali orando. Ficou ali orando, ficou ali intercedendo, ficou ali dizendo: Jesus, Deus, guarda o meu filho, porque ele tem que conhecer o Messias que está para chegar. Ele tem que conhecer o Deus grandioso que está para vir para salvar a humanidade. E ali com muita insistência, ela orando ao Senhor, e eu creio que o Senhor foi guardando. Porque enquanto você ora, irmãos, enquanto você geme e chora, o Senhor estará ouvindo a tua oração. Segundo a crônica vai dizer que Ele está com os seus olhos atentos, seus ouvidos abertos à oração que é feita. Não importa onde seja a oração, se ela for feita de todo o coração, o Senhor está ali para responder. E assim foi com esta mãe, que orando para que o seu filho não fosse morto, assim aconteceu. Quando Filipe chama Natanael e ele faz esta pergunta, ele diz: vem ver, porque tem coisas que não é para se questionar. Tem coisas que não é para se perguntar. Tem coisas que é para a gente seguir e avançar. Vem ver. Eu creio no meu coração que Filipe, ele tinha convicção de que quem o chamou não foi ninguém, foi um Deus grande, um Jesus poderoso. Porque se a fama de Jesus percorria na Galileia, era que Jesus, por onde ele passava, ele fazia milagres. E neste momento o Senhor começou a chamar aqueles que poderiam estar com ele na caminhada. E ali Filipe foi um dos chamados. E chamando ele, falou para Natanael. E eu acho incrível esta história, lindo trabalhar de Deus, como foi falado nesta manhã. O Senhor, Ele não faz nada por acaso, para tudo Ele tem um propósito debaixo do céu e da terra. E ali, Filipe chamando Natanael para conhecer o nosso Cristo, para conhecer o nosso Jesus.
E ele pergunta, né? Poderia vir? Ele disse, venha, que você vai ver. E aí o diálogo continua, mas de uma forma totalmente diferente. O que eu acho lindo é quando Jesus chega, ele vai mudando o rumo da história, ele vai mudando todo o protocolo, ele vai mudando tudo que está difícil, ele torna possível, e assim foi. E ali quando Jesus chega, Jesus quando avistou Natanael, Jesus disse, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E Natanael pergunta, de onde o Senhor me conhece? Olha a pergunta de Natanael para um Deus vivo e poderoso. De onde o Senhor me conhece? Porque Deus, Ele nos conhece, irmãos. Ele sabe do nosso coração, das nossas intenções. O salmista vai dizer que Ele vai aonde a gente não pode ir, Ele vai no íntimo. Ele vai lá no fundo, em que muitas vezes a gente chegamos na casa do Senhor, aparentemente, porque chegamos para ouvir, chegamos para adorar, chegamos para exaltar o nome santo do Senhor, e as pessoas te veem aparente, mas o Senhor é aquele que contempla o teu íntimo, o teu coração, e Ele conhecia Natanael. Aí o contexto vai dizer que o Senhor disse, olha Natanael, antes de Filipe te chamar, aleluia, glória a Deus, eu te vi debaixo da figueira. Aleluia, glória a Jesus. Ele nos vê quando ninguém nos vê. Ele nos conhece quando ninguém nos conhece. Nós temos amigos, nós temos colegas, mas Jesus é aquele que verdadeiramente nos conhece. Mas essa história de Natanael e sua mãe, só eles dois sabiam. Ninguém mais sabia. Então o espanto de Natanael foi porque como é que Jesus ele nem conhecia a Jesus, mas Jesus o conhecia. E para ele ter certeza que era Jesus quem falava com ele, para que ele viesse ter certeza, porque eu acredito que ele ouvia falar desse Jesus através da sua mãe. Jesus disse, para você ter certeza quem eu sou, eu te vi debaixo daquela figueira. E nesta manhã o Senhor te vê. Aleluia, glória a Deus. Quando ninguém jamais nos vê, você que está aí no seu lar, você que tem assistido toda sexta-feira, está aqui conosco, adorando, clamando, precisando de uma resposta. Parece que é anos, parece que não vai chegar ao fim, parece que não tem saída. Mas o Deus que viu Natanael debaixo da figueira é o Deus que vai adiante de ti. É o Deus que vai consertar os caminhos tortos. É o Deus que vai fazer milagres. Aleluia, glória a Jesus. E Natanael responde, Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, você crê? Então, irmãos, o segredo é crer. O segredo é acreditar. Quem sabe no íntimo, porque o Senhor contemplou, houve dúvidas através de Natanael. Mas Deus, Ele é aquele que não deixa dúvidas. Porque Ele diz que quando Ele promete, Ele cumpre. Passem os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem diz, Ele cumpre. No tempo certo, na hora certa, Ele faz acontecer aquilo que te prometeu. Pode ser uma promessa de muitos anos, mas Ele faz. E ali começou um ministério lindo, porque Natanael não conhecia Jesus, passou a conhecer. E através de conhecer a Cristo houve salvação. Porque Natanael foi um dos chamados. Foi chamado por Deus. Não foi nem o homem, foi Deus que o chamou. Através de uma oração. Através de um clamor. Através de uma súplica. Através de gemidos.
através de lágrimas. Ele tinha um futuro incerto. Quem sabe se a mãe dele não tivesse tirado ele daquele momento de desespero, ele não estaria diante do nosso mestre. Mas através de uma atitude. Pois muitas vezes é necessário nós tomarmos uma atitude. Estarmos de pé, prontas para fazer a vontade de Deus. Que sabemos que a vontade do Senhor muitas vezes é difícil, mas ela é boa, perfeita e agradável. E Ele sabe exatamente como trabalhar em nossas vidas. E Natanael, e Jesus disse a mais para ele, coisas maiores. Olha, irmãos, algo improvável, algo sem vista humana, sem nenhum valor. Mas Deus já tinha uma história traçada na vida de Natanael. E não é diferente para com as nossas vidas. O Senhor, antes mesmo de existir, antes de nós estarmos no ventre, Ele já nos conhecia. Ele já sabia quem éramos. Ele já sabia de cada espinho, de cada provação, de cada luta, de cada momentos difíceis pelos quais eu e você estamos enfrentando e viemos a enfrentar. Mas Ele estava lá conosco, lado a lado, todos os dias, nos dando estratégia. Porque nesta manhã o Senhor falou, Ele é Deus de estratégia. Ele é Deus que opera sem deixar cicatriz. Ele faz do homem pecador, um homem de bem, um príncipe no meio do seu povo. E estamos vivendo momentos difíceis da igreja. E o Senhor nesta manhã nos deu 2 ordens. Siga, prossiga e marche. Glória, glória, glória a Jesus. A ordem nesta manhã para a minha vida e para a sua vida é marcharmos. Prosseguimos para o alvo, porque a soberania vem dEle. E tudo está no controle dEle. Nada fugiu da rota do controle do Senhor. Podemos estar de um canto a outro vendo as coisas acontecerem. Mas a ordem do Senhor para a igreja amada é: prossigam, avancem, olhem para cima, marchem. Porque grandes coisas o Senhor, Ele irá fazer, Ele irá realizar, Ele irá cumprir. E Ele nos escolheu. Jesus nos escolheu. Ele vai dizer em João 15, que não foi nós que o escolhemos, aleluia. Mas Ele nos escolheu. E meditando e indo ao Senhor, e o Senhor começava a falar: filha, quando eu escolho, eu capacito. Quando eu escolho, eu dou estratégia. Quando eu escolho e me buscam, eu dou ousadia e unção. E ali o Senhor foi me levando. Eu escolhi Moisés para libertar o meu povo do Egito. Moisés não sabia falar, mas o Senhor disse: abra tão somente a sua boca e eu vou lhe encher. O tempo, irmãos, não é para a gente nos calar. É tempo da gente continuar em constante oração, gemendo e chorando e falando e proclamando que existe um Deus em Israel, que existe um Deus que não é um Deus pequeno, é um Deus grande, é um Deus inefável, infalível, é um Deus poderoso, é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. E ali o Senhor falou: filho, eu escolhi Davi para ser rei. Onde ele estava escondido, ele estava anonimato, ele estava cuidando das ovelhas. Mas eu o escolhi porque eu vi. E o Senhor disse: eu escolhi Débora, uma mulher debaixo da palmeirinha, uma abelhinha, onde ninguém dava valor nenhum, mas ela tinha que guerrear, eu dei estratégia. E através de Débora, Deus livrou o seu povo. Eu escolhi a Esther. Deus é lindo, irmãos. Aí eu fico pensando, e que momento nós estamos hoje? Um momento de Esther. Nós estamos vivendo um momento de Esther. Houve um decreto. Acredita-se que seja um decreto ou um fim. Mas Deus levantou-nos hoje como Esther. Enquanto estamos aqui clamando, jejuando, dizendo quem é o nosso Deus, Ele vai fazer coisas maiores.
Ele vai fazer coisas extraordinárias. Ele vai fazer coisas que muitos vão ver e vão saber que Deus que Deus faz coisas maravilhosas acontecerem. Então a ordem de Jesus nesta manhã, igreja, é que venhamos avançar, é que venhamos prosseguir, porque o Senhor, Ele tem céu aberto para nossas vidas. E haverá dias em que Deus, Ele contará comigo e com você. Deus, Ele vai contar comigo e com você. Você que muitas vezes tem dito para Jesus: Senhor, estou tão fraca hoje. Senhor, eu vou chegar ali hoje pela misericórdia. Jesus, eu vou hoje, mas é teu Espírito que está me levando, porque se fosse por mim, nem lá eu chegaria. Mas é você que o Senhor está contando para essa geração. É você que mesmo sem força, é você que mesmo em meio às suas limitações que Jesus conta. É você, Esté, Débora, Davi, Moisés, que o Senhor quer contar nesses últimos dias. É com você que tem dito: Senhor, eu estou tão fraquinha. Ele fala assim: ei, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E quando a gente chega na casa do Senhor, a gente encontra essa força. Essa força, porque a gente encontra um Deus zeloso, um Pai maravilhoso que está aqui para nos abraçar e dizer: caminhe mais uma milha. Caminhe mais um pouquinho, porque eu estou voltando. Mesmo em meio às aflições, em meio às tribulações, Ele está no alto dos céus nos contemplando e dizendo: aguenta, filho, aguenta, filha. Eu estou com você nessa peleja, porque Ele falou: esta peleja não é vossa, essa peleja é minha. Então descanse, porque o Senhor dos Senhores, Ele está diante de ti. Ele está pelejando pela sua causa. Ele está pelejando pela sua família. Ele está pelejando pelo seu problema. Ele está pelejando pela sua causa. Sabe por que ainda não foi ao fim? Ou não destruiu, porque o diabo anda ao nosso derredor querendo destruir. É porque existe um povo que ainda clama ao Senhor. E as orações do justo valem muito em seus efeitos. Por causa da tua oração, tem o Senhor guardado a tua casa. Tem o Senhor guardado a tua vida. Tem o Senhor guardado os teus filhos. Por causa da tua oração. Então digo nesta manhã a você que é Moisés, que é Débora, que é Esther: avance. O segredo é avançar. O povo quando Moisés tirou o povo do Egito, chegou diante do Mar Vermelho. Eu creio que alguns disseram assim: Raniel, e agora, Moisés? Como é que a gente vai passar? Barco não tem nada que possa nos socorrer para a gente atravessar ali. E agora? O que é que vai acontecer? Mas quando a gente tem convicção no Deus de Israel, a gente vai o quê? Olha, a gente vai olhar para o alvo. E eu creio que em meio a tudo aquilo que Moisés estava enfrentando, ele disse: Jesus, e agora, Deus? Deus disse: pega a vara, toca no mar. E Deus deu ordem ao mar. E Deus nesta manhã está dando ordem aos anjos ao seu favor. Aleluia, glória a Deus. Está dando ordem aos anjos da tua causa. Quem sabe até hoje você diz: Senhor, hoje é o dia, o último dia que eu oro por esta causa. E o Senhor diz assim para ti: continua orando, porque eu vou dar ordem. E quando eu vou dar ordem, tu vai ver o que eu vou fazer. Porque quando Jesus chega, tudo se transforma. Aquilo que estava impossível torna possível. Aquilo que estava parado começa a andar. Aquilo que estava embaixo começa a ir para cima. Porque quando Jesus chega, Ele chega. E Jesus nesta manhã chegou. Chegou para dizer para o teu problema que operando Ele, quem pode impedir? Ninguém pode invalidar aquilo que Jesus já determinou.
Ninguém pode dizer ao contrário quando Jesus diz: e até aqui. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus chega, chegou e acabou. Com apenas uma ordem, o mar se abriu. E aqueles que acharam que iam avançar, Jesus com a mesma ordem mandou o mar fechar. Então é Ele quem faz, é Ele quem desfaz, é Ele quem dá a ordem, é Ele quem dá o fim. É Ele quem faz. E Ele tem tudo está diante das mãos do Todo-Poderoso. E Ele vai agir, porque Ele não mudou. Eu e você podemos mudar, mas Jesus, Ele não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua realizando seus milagres, embora a gente não mereça. Ele continua salvando, porque Ele é misericordioso. O seu amor excede a todo entendimento, a todo conhecimento. Não se existiu e nunca se existirá um amor tão grande igual ao nosso Deus, que dá a sua vida pelo mero pecador. Mas Ele nos amou incondicionalmente. E por nos amar, a igreja amada do Senhor, os tempos estão sendo trabalhosos e quem sabe poderá apertar mais. Mas Deus nesta manhã, Ele diz para mim, para você: igreja do Senhor Jesus, avance, marche, prossiga, não se entregue, mas levante a bandeira da vitória. Porque por mais lutas que sejam, por mais batalhas que aconteçam, Jesus, Ele nos garante vitória. Ele nos garantiu na cruz a vitória do seu amor por nós, nos deu salvação. Então nesta manhã Ele nos garantirá vitória. Vitória. Está doente, faz parte. Está gemendo, faz parte do ID, faz parte da chamada. E cada um que está aqui nesta manhã tem uma história, tem uma chamada. Se você chegou até aqui, até hoje, até aqui, está aqui neste círculo de oração, você que está em casa ouvindo, porque você tem uma história. E quem escreveu a sua história não dorme, não falha, não tarda, chega no momento exato e escreve aquilo pelo qual você pode suportar. Ele jamais te dará um peso pelo qual você não possa suportar. Eu tenho isso para mim. Quando eu penso que eu não vou suportar, eu vejo Deus acreditando em mim. Eu vejo um Deus tão grande, vendo um ser pequeno como eu, limitado, e vai dizer: é você mesmo pelo qual eu vou contar. Então nesta manhã você é o atalaia de Cristo. Você é o qual o Senhor escolheu. Você é o qual Deus escreveu a história. E nós temos, irmãos, que enfrentar os nossos processos. Porque se deserto fosse o fim, não seria a faculdade e a escola do crente. Pois quando estamos no deserto, é onde aprendemos mais a pessoa de Jesus. É onde vemos mais Ele agir. É quando parece que ninguém está nos vendo. É como aquele momento só é você e Deus. E será o suficiente, porque nesse trajeto é Ele te guiando a um lugar alto. É Ele te dando estratégia para o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Porque eu vejo os discípulos, eu vejo como o Senhor os chamou, homens improváveis, homens da pesca, homens que muitas vezes ninguém dá valor nenhum, mas foram homens que nós olhamos e vemos que eles viveram coisas extraordinárias junto de Jesus. Eles contemplaram maravilhas que hoje a gente só percebe se lemos as Escrituras. E Jesus chamou eles para ser homens pescadores de almas, homens de autoridade, homens de unção. E para cada um o Senhor preparou. E como eu sempre digo, irmãos, a preparação de Deus muitas vezes é dolorida. Porque Deus não vai pegar um vaso de qualquer jeito e vai botar ele ali, não. Assim nós não seríamos levados a Jeremias 18. Que é incrível que o oleiro está ali e de repente o vaso quebra nas mãos dele. Aí ele vai fazer dele, não vai jogar não, irmãos. Ele vai começar a fazer um vaso de novo. E assim é com a gente.
Se tiver alguma coisa pela qual Jesus ele não quer, ele vai pegar você, é você. Ele não vai pegar outra pessoa para botar no teu lugar, não, é você. E ali ele vai te moldando. E aí ele vai te reconstruindo. E ali ele vai trazendo a você uma experiência. Porque eu volto para o contexto em dizer, Natanael, ele não conhecia a pessoa de Cristo. Mas quando Natanael, significa um presente de Deus, que Deus deu. Mas quando Natanael, ele conheceu a Cristo, eu vejo uma nova história sendo escrita pelo Senhor. Eu vejo o Senhor dando visão a Natanael. E a Natanael vai dizer, realmente, tu és o Cristo que a minha mãe me contava. Na minha forma de entender. Aí ele vai dizer, esse é o Jesus que a minha mãe dizia. Oh, glória! A sua história não está esquecida. Jesus, no momento certo, chegará e mudará o percurso dessa história. E eu já louvo ao Senhor nesta manhã. Porque verdadeiramente, poderosamente, eu sinto Jesus presente aqui neste lugar. Porque estamos aqui o adorando e o engrandecendo. E encerro as minhas palavras em dizer, igreja, Deus, Ele tem coisas novas a fazer em nosso meio. Mas antes de Jesus, Ele concluir coisas maravilhosas, Ele vai nos tratando. Ele vai nos moldando. Porque para que venhamos ver as coisas maravilhosas de Deus, não podemos estar do mesmo jeito que estamos. Temos que aprender a andarmos com Jesus através daquilo que Ele nos proporciona a enxergarmos. Nós estamos numa batalha, mas não vamos estar com a visão de Geazi. Nós vamos estar com a visão de Eliseu. Senhor, é muitas as tropas, mas o que está comigo e o que está com esta igreja é maior, é maior, é maior. Em nome de Jesus, vamos avançar, crendo que a vitória já foi nos dada, em nome de Jesus. E eu já agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor. Deus vos abençoe.